Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o 5º episódio de House of the Dragon. E se você tá chegando hoje e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações e, por favor, deixa um like nesse vídeo que ajuda muito o projeto. A gente vai comentar sobre esse episódio aqui juntos, eu quero saber o que vocês acharam, deixem nos comentários. E o que eu quero ressaltar logo no começo é que a gente tá vendo muitas mudanças com relação ao material base, ou seja, o livro. Mas eu acho isso muito interessante, gente. Eu tô gostando muito das mudanças que estão sendo feitas aqui. Por quê? Porque eles mudam detalhes que permitem que a gente vá teorizar como é que as coisas chegam em uma guerra. E o começo já é bem diferente, a gente começa lá no vale e pelo menos nos livros parece que não aconteceu assim, o Daemon não matou a esposa dele, mas na série a gente vai ver o Daemon mostrando aí que ele só se preocupa mesmo com os interesses dele, né, claro. E a gente até comentou no review do episódio passado se ele teria se apaixonado ou não pela Rhaenyra, a gente fez uma discussão aqui grande, mas eu acho que sim, que eles podem mudar um pouco algumas atitudes, até alguns sentimentos do Daemon na série. Eu acredito que existe um envolvimento genuíno entre eles, mas a gente vê que o Daemon é um cara que só se preocupa com ele. E como passar pano pra um cara que mata a própria esposa, de quem ele apelidava The Bronze Bitch, que é um apelido já, né, que já mostra como ele encarava essa esposa e mais ainda como ele encarava o que foi dado a ele. E eu acredito que pro Daemon estar no vale com aquela mulher, que apesar de ser sim uma mulher muito forte, muito independente, que me lembra um pouco da Rhaenyra, por exemplo, me lembrou um pouco a vibe Arya Stark, sei lá. Ele não está próximo da coroa, então o vale não é uma região interessante para ele, porque ele tem a agenda dele, que é o poder, gente. E aí ele vai acabar se livrando da esposa, matando a esposa de uma forma terrível, e é o que eu falei, gente. Que cor é o pano que vocês vão passar pra esse homem depois disso? Eu continuo amando o Daemon, achando um personagem extremamente complexo, com muitas camadas, mas isso daí foi pesado demais. A gente tem até uma passagem nos livros que ele fala que a espada dele, a Dark Sister, que é uma espada tão importante, né? A gente viu o que ele fez, por exemplo, com o engorda caranguejos e ele vai usar aquela espada no vale pra quê? Pra matar ovelhas? Então a gente vê por essas reflexões o quanto ele tá infeliz lá. E a gente também vê que a Rhea, a esposa dele que morreu, ela tinha conexões, ela tinha informantes, então as pessoas vão suspeitar, assim, ainda mais conhecendo o Daemon, que ele que acabou matando a esposa. É interessante ver no final que ele tem a cara de pau de aparecer no casamento, né, da sobrinha, e que o pessoal lá da casa da esposa dele vai fazer acusações contra ele. E eles tá lá cobrando a herança, gente. Ele fala, não, inclusive isso que você tá fazendo é um absurdo e eu quero a minha herança, porque a minha esposa era a herdeira, né? Ela já tinha aquela casa, ela tinha aquela região, o domínio sobre a região, e eu quero a minha herança. Então o Daemon, gente, ele não teme ninguém, ele é um personagem que não tem escrúpulos e isso fica muito claro nesse episódio. Nesse momento, a gente vê a Rhaenyra e o Viserys velejando até a casa da família Velaryon, Driftmark, e a gente vê o ponto estratégico que aquilo é localizado. Então faz sentido que ela seja uma casa com muitas riquezas, porque, gente, é muito difícil atacar Driftmark. Tem todo aquele caminho que eles percorrem e o Viserys não está bem, gente. O tempo inteiro mostra como a saúde dele tá se deteriorando, ele tá cada vez mais doente, isso fica claro pra gente, e estar indo até a casa dos Velaryon mostra um pouco sim de fraqueza, entre aspas, ele tá desesperado pra casar essa filha. Então ele deixou a Alicent sozinha no palácio, e é esse momento que a gente vê a Alicent se despedir do seu pai. E o Otto, ele continua afirmando, não, a Rhaenyra realmente dormiu com o Daemon, ele tem certeza disso. E a Alicent vai se despedir dele e ele acaba dizendo, olha, a Rhaenyra que você acha que é sua amiga, ela vai assumir, ela vai tentar assumir o trono. Eles estão indo lá pra isso, pra fazer uma aliança de casamento pra esse trono. Só que ela não vai ser aceita. Então ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que eliminar a concorrência, ou seja, como o Aegon seria o primeiro filho homem do rei, ela vai ter que eliminar o Aegon, os seus próprios filhos. Tenha certeza que se você ficar aqui, você vai ter que implorar pela misericórdia da Rhaenyra, porque ela vai sim tentar destruir a sua família. Ele vai implantando isso nela, ele vai implantando essa questão dela ser uma Hightower, dela ter os seus descendentes. E a gente viu que o Otto tá o tempo inteiro
criando mesmo a Alicent. E a gente vê esse arco da Alicent começando com uma menina super inocente que vai sendo usada e moldada também pelo pai, vai passando por todo esse processo que cada vez mais vai percebendo que ela vai ter que lutar pela família dela. Inclusive o Otto vai ser substituído pelo Sir Lionel Strong, já foi, que é simplesmente uma cobra diferente. Gente, é todo mundo aqui, todas as peças do tabuleiro buscando poder. Só que o Lionel faz isso de uma forma muito mais sutil. E falando nos Strong, a gente vê aqui o Larys Strong em uma cena com a rainha. Inclusive, a gente vê uma árvore coração chorando e nada mais é do que a seiva da árvore. Ela, né, os rostos são esculpidos naquela árvore e a seiva é vermelha, então parece que ela tá chorando sangue, é bem bizarro. Mas na cena o Larry Strong vai falar com a Alicent sobre a planta que tem naquele jardim. E ele vai fazer aí uma analogia, ele vai falar, olha, essa planta é de bravos, ela nem deveria vingar aqui, mas olha como ela tá. E é uma analogia com ela mesma, né, porque ela é uma Hightower que, né, não é uma Targaryen, mas está lá. E ela pode também prevalecer naquele lugar que não seria o dela. E é nesse momento que ele dá um jeito de fazer com que ela ainda duvide mais da amiga. Se ela ainda tinha um pontinho de fé na Rhaenyra, ela perde. Porque ele fala, e a Rhaenyra tá bem, a princesa tá bem, porque levaram um chá. O próprio mestre, o grão-mestre levou o chá pra ela. E aí ele planta realmente, ele faz isso propositalmente para que a Alicent entenda que a Rhaenyra não é mais uma lady, ela não é mais uma donzela. Em Driftmark, a gente tem o rei não sendo recebido pelo Corlys. Olha só que desfeita. Mas o rei tá tão desesperado pra casar a Rhaenyra que ele finge que nada aconteceu. Aí então ele entra lá no castelo, né? A gente vê as riquezas todas da família Velaryon. Inclusive quem recebeu ele foram os filhos. E estava lá o Laenor lutando com o seu querido amigo Joffrey, não é mesmo? Já numa cena bem representativa. Mas enfim, quando ele encontra o Corlys, eles começam a conversar. A prima do Viserys, a Rhaenys, ela chega e já constata que cada vez mais o rei tá fraco, ela vai apertar a mão dele e ele já não tem os dedos, ele tá sentindo dores. Então a gente vê já a posição que o rei está, com relação inclusive ao Corlys. Porque ele vai fazer a oferta toda, vamos casar os nossos filhos, vamos unir as nossas casas. E aí a gente tem inclusive o Corlys questionando as questões da sucessão, as questões da herança, dos nomes. E aí o rei deixa claro que sim, que a Rhaenyra é a herdeira dele, ou seja, o Laenor Velaryon vai ser o rei consorte dela, mas ele fala, os filhos vão ter o nome Velaryon, porém quando os filhos de Rhaenyra e de Laenor assumirem o trono, eles passarão a se chamar Targaryen, porque a gente vê que existe essa preocupação de manter os Targaryen no poder. E a Rhaenys, inclusive, vai alertar o Corlys, falando, olha, eu já passei por isso, vai ser muito difícil a Rhaenyra ser uma rainha. Porque a Rhaenys é a rainha que não foi, era mais dela o direito, né? E ela fala, isso aí vai botar a nossa família em uma guerra, porque como eles vão estar casados, nosso filho vai ter que acompanhar a Rhaenyra. E a gente vê que o Corlys realmente está em busca de poder mais do que tudo, porque ele estava preocupado com o nome dele, sendo que a esposa dele é uma Targaryen. E a gente vê a relação entre o Corlys e a Rhaenys, eles têm uma relação muito bacana. Pode existir muito amor aí, mas no fim do dia, o nome da família do Corlys é até mais importante do que os Targaryen. Então eu acho que é isso, independente da relação, do casamento, que é uma transação política também, o Corlys tem os interesses dele que vão além da esposa, pelo menos essa é a impressão que ficou pra mim. E ao mesmo tempo a gente tem a Rhaenyra e o Laenor conversando, eles são primos, eles cresceram juntos, eles têm uma amizade e a Rhaenyra conhece ele. E aí eles vão fazer um pacto mesmo, que eles vão casar porque é importante pro reino, mas que os dois vão ter o direito de ter as suas vidas. Eu acho que para os dois personagens, tanto para o Laenor quanto para ela, é a melhor das possibilidades. Inclusive a gente conhece aí o Joffrey, que é a pessoa com quem o Laenor se relaciona e eles comentam tudo como vai ser, ele vai ser sempre o cavaleiro dele, ou seja, tá tudo certo, tá tudo ajeitado aí nessa situação. Na volta pra casa, a gente tem o Sir Criston se declarando para a Rhaenyra. Ele tá lá falando, ó, Rhaenyra, vamos largar tudo, minha filha, a gente vai para cidades livres e a gente vai viver lá. A gente se casa porque ele não pode se casar com a Rhaenyra.
O Criston não pode se casar com a Rhaenyra, não só pelo fato dele ser um Cole, mas porque ele é juramentado, ele não pode se casar, gente. Usar aquela capa significa ter que abrir mão do casamento, e ele oferece essa vida simples pra ela. Mas a Rhaenyra, que começou lá no início, buscando coisas que eram diferentes dos interesses da coroa, ela passou por todo um processo e agora ela entende que ela é a coroa, ela entende as responsabilidades dela, e ela fala pro Criston, ela fala, mas nada precisa mudar, porque eu já conversei com meu noivo aí, com o Laenor, e você vai continuar sendo o meu amante, a minha pessoa. E aí ele não aceita isso, a gente vê o quanto ele fica ressentido, como isso é muito diferente dos livros, a gente não consegue entender até que ponto ele se apaixonou pela Rhaenyra, e até que ponto a Rhaenyra se apaixonou por ele. Isso vai trazer consequências muito graves, porque quando o Sir Criston chega lá, ele já é requisitado para uma audiência com a rainha. A Alicent acha, né, que a Rhaenyra realmente teve algo com o Daemon. E aí qual é a surpresa dela a descobrir? Que o Sir Criston é quem foi o primeiro homem da Rhaenyra. E ele confessa isso, ele já tá... Gente, o estado do Criston Cole é muito alterado nesse momento, porque ele acabou de ser recusado pela mulher que aparentemente ele ama de verdade, porque ele não quer o título dela, ele quer viver com ela. Ele foi rejeitado, ele acabou... Se alguém descobre que ele passou a noite com a Rhaenyra, ele tá morto. Se alguém descobre que ele quebrou o juramento, ele tá morto. Enfim, ele tá passando por um momento, uma culpa. E a Alicent é a pessoa com quem ele fala, ele tá até pronto pra sofrer as consequências, pra morrer. E isso vai ser muito importante pro futuro, gente, porque a Alicent deve demonstrar misericórdia pro Criston Cole. Por quê? Porque é muito interessante pra ela ter ele ao lado dela. A Alicent percebe a traição da amiga, aliás, as duas já sentem que foram traídas uma pela outra, e aí ela vai usar o maior número de aliados que ela puder. E a gente vê o casamento finalmente, a gente vê os Lannister chegando, os Hightower, a gente vê a chegada dos próprios Velaryon, né? Inclusive a gente vê 2 dragões nesse episódio, o Smoke, que é o do Laenor, a gente já tinha visto ele, e a Meleys, que é da Rhaenys. Então a gente tem mais um dragão fêmea, uma dragoa é ótimo, né? Um dragão fêmea chegando, muito poderoso. Enfim, a gente tem toda essa chegada e tem esse climão, assim, tem um climão no fundo, né? Por exemplo, os Lannister meio que dando uma esnobada na Rhaenyra, a gente já vê que não vai ser tão fácil ela se consolidar como rainha, a gente vê muitas ameaças aí, e a gente vê o Daemon super de boa chegando. Ele foi banido porque teoricamente ele tirou a virtude da sobrinha, ele aparece lá. E aqui é o jogo dos olhares, o Daemon já olhando pra Rhaenyra, ela olhando pra ele, mas ele também olha seriamente pra Laena Velaryon. Por quê? Porque ele já não tem mais aliança com a esposa dele, então é um novo... Aí tá uma nova família, um novo terreno para ele conquistar, um terreno muito rico, então isso significa poder pro Daemon. E a gente vê a interação dele com a Rhaenyra, gente. E aqui é mais química na tela, os dois têm uma química absurda, né? E ela até provoca ele, me leva pra Dragonstone, me faz tua mulher. Isso tudo a gente não vê o que acontece porque eles são interrompidos, não é mesmo? Mas eu acho que quando ele vai lá pra provocar ela, ele fica ainda mais surpreso que a Rhaenyra ela não recua. Ela tem mais o fogo do dragão do que ele, gente. Essa é a verdade. Eu acho que é por isso que a Rhaenyra é diferente de todas as mulheres pra ele. A gente também tem uma declaração de guerra aí da Alicent, que chega inteira vestida de verde. Ela chega de verde porque ela não é mais uma Targaryen, ela não se vê mais como uma agregada dos Targaryen. Ela é uma Hightower e agora ela vai agir como tal e vai defender os seus interesses. Tanto que a família Hightower tá lá inteira pra apoiá-la. Inclusive isso vai ser muito importante no futuro, porque os lados da guerra vão ser os verdes e os negros. Então ela representa os verdes, e nesse momento onde o rei estava fazendo um discurso sobre a união dos Targaryen com os Velaryon, ela chega para interromper, e é isso simbolicamente que ela vai fazer, né, gente? Quebrar essa união. Muito importante também que quando eu tava falando lá que o Daemon e a Rhaenyra estavam naquele momento dançando, a Rhaenyra tava super feliz, enfim, acontece o que acontece, né, gente? O Joffrey vai lá falar pro Criston que ele sabe que ele é o amante da Rhaenyra, e aí ele toma isso como uma ameaça. Ele, que já estava totalmente alterado com tudo que tinha acontecido, com todos os medos e inseguranças, se sente ameaçado e acaba ferindo o Laenor e matando seu amante. Foi uma cena bem pesada, o que acaba com tudo, né, gente?
acaba com toda a cerimônia, eles acabam encurtando tudo aquilo, todo aquele evento que eles iam ter, num casamento muito triste, onde no final, inclusive o Viserys cai, né? Ele cai, gente, mostrando a saúde dele, o estado dele. Então, nunca vi casamento mais triste. A gente nem sabe como é que vai ser a relação da Rhaenyra, que também tá muito triste pelo primo dela, pelo Laenor, que acabou de perder o amor da vida dele. Então, é uma situação difícil, sabe? Todas as simbologias da câmera se afastando e se fixando no sangue no chão, que mostra o casal de ponta cabeça, os ratos se alimentando daquele sangue, que é uma analogia para tudo aquilo que tá acontecendo. Eu achei genial como eles construíram isso e muito triste. Aliás, o final também mostra o Criston Cole desesperado, querendo lá, né, tirar a própria vida, e ele faz isso porque ele quebrou todos os códigos de honra, de moral dele, e a gente sabe que a Alicent tá lá exatamente para isso que eu falei, porque ela precisa de aliados fortes. E é óbvio que nesse momento o Criston já vai estar do lado dela e ela vai, né, é óbvio que ela deve fazer isso de uma forma inteligente, trazer ele pro lado dela, menos um aliado pra Rhaenyra, inclusive um aliado importantíssimo, porque amava ela do jeito que ela era. Pelo menos foi isso que eu entendi nesse episódio, né? No final do episódio eu fiquei, cadê o Daemon? Cadê o Daemon? Eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu tô amando a forma com que eles estão conduzindo os episódios. Tô muito triste porque a gente não vai ver mais as atrizes que fazem a Rhaenyra e a Alicent mais jovens. A gente já vai ter o salto temporal no próximo episódio. Espero que a quantidade e a química continuem, entendeu? Digam aí o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, se vocês estão amando essa série tanto quanto eu. Deixa um like, se inscreve se você chegou até aqui e até o próximo review de House of the Dragon. Um beijo, tchau!